Hoje muito se fala em aquisição de clientes, em tráfego pago, em tráfego orgânico, em inteligência artificial, só que muita gente esquece de algo que é primordial, que é o funil de vendas. Empresas que têm um funil de venda com etapas muito bem mapeadas convertem uma média de lead para venda de 18 a 32%, enquanto empresas que não têm isso muito bem definido convertem 50% abaixo disso, metade, podendo converter ali a partir de 6, 7%, o que é absurdamente baixo. E é exatamente sobre isso que hoje eu quero falar com você, que eu quero trazer como você pode fazer a ideia de um funil de vendas para que você construa isso e tenha mais resultados dentro da sua empresa, dentro da sua operação, dentro da empresa que você trabalha. Meu nome é Nathan Máximo, eu sou especialista em marketing e vendas e toda semana, toda quarta-feira eu trago conteúdos novos para você aqui no YouTube, para que você possa cada vez mais aprender, para que eu possa cada vez mais compartilhar um pouco dessa minha trajetória com empresários, com gestores, com coordenadores, com analistas, com pessoas que querem aprender mais sobre esses assuntos. Então, bora lá. Quando a gente fala hoje de funil de vendas, existe vamos dizer assim, algo que se criou em relação ao que as pessoas, elas na verdade não entendem o que é o funil de vendas. Elas acham que, por exemplo, eu faço tráfego pago, eu tenho uma campanha que eu levo os meus leads para o WhatsApp e ali no WhatsApp eu falo com eles e pronto. Ou eu tenho uma base antiga de clientes que pessoas que já compraram comigo e agora eu quero reimpactar essas pessoas para essas pessoas comprarem novamente. Isso em si não é um funil de vendas. Isso é basicamente você retrabalhar a base ou você fazer um fluxo normal, um fluxo muito simples, muito básico, que 90% das empresas hoje também fazem. Então, o que você tem que fazer para diferenciar esses 10% das empresas que entendem o funil de vendas? Tá? Eu vou sintetizar uma base do funil de vendas para você em um setor muito específico, né, que é um setor de óticas, por exemplo. Né? E aí você adapte para o seu funil da forma que você melhor entender. Então, qual que é o ponto? Quando a gente está falando de funil de vendas, você precisa entender que o seu lead ele começou aqui atrás e o funil de vendas vem um pouco antes disso também que eu vou comentar aqui. Então a pessoa ela saiu daqui, ela preencheu todo um caminho para chegar até aqui que é a venda. E nesse caminho que ela preencheu até aqui, você precisa identificar quais são as principais etapas. Pelo menos colocando ali de 4 a 6 etapas, não precisa também ser 9, 10, 20 etapas, porque isso até para você que usa CRM vai ficar mais confuso, mais chato de ser feito. Seu vendedor não vai fazer todos os mapeamentos, não vai colocar tag, não vai movimentar ali dentro do seu Kanban. Então faça um negócio que você entenda, mas que seja algo também que o seu vendedor pode acompanhar o teu ritmo. Então vamos colocar no setor ótico aqui. Pensa comigo. Quando a gente vai para uma ótica, o que a ótica vende? Ela está vendendo óculos, seja óculos de sol ou seja óculos de grau. Então, o maior foco é que as pessoas vão até lá para comprar um óculos de grau. Então, vamos pensar em qual é o funil de venda dessa pessoa. Então, o lead chegou, ele falou comigo no WhatsApp, e aí eu já tenho, então, uma etapa aqui. Eu tenho o lead que chegou, e aí vamos supor que 100 leads chegaram. Beleza. Desses 100 leads, quantos geraram uma conexão comigo? Quantos falaram efetivamente comigo? Não é simplesmente o cara mandou oi, tudo bem e sumiu, nunca mais respondeu. A gente tem que ter essa etapa de leads conectados. Então vamos colocar que de 100 eu consegui falar com 70 leads. Desses 70 leads, qual que é o meu foco como dono da ótica? Eu preciso trazer esse cara para a minha ótica. Para isso, eu preciso fazer esse convite. Ter um agendamento para o cara ir lá, para o cara tomar um café, para o cara conhecer as lentes, para o cara conhecer as armações. Então, eu tenho a etapa do agendamento. Depois que eu agendo, eu tenho a etapa do comparecimento. Por quê? Eu posso agendar, mas a pessoa pode não ir. E aí depois a gente também tem um retrabalho, que eu não vou entrar nesse detalhe agora para trazer essa pessoa, mas a gente tem o comparecimento. Depois que a pessoa compareceu e essa pessoa vai comprar ou não, é uma outra etapa do nosso funil. Então, vamos sintetizar isso. Eu primeiro tenho o meu lead que chegou até meu WhatsApp, chegou 100 leads. Dos 100, 70 falaram comigo. Dos 70 que falaram comigo, eu tive 35 que eles agendaram para vir até a minha loja.
Desses 35, eu tive 20 que vieram até a minha loja. E desses 20 que vieram até a minha loja, eu tive 7 pessoas que vieram e compraram de mim. Nisso, você tem um funil de vendas muito bem construído. Ou seja, você tem etapa a etapa qual que é a sua taxa de conversão de uma etapa do top 1, por exemplo, o cara chegou, o lead chegou, para o top 2, que é quando a pessoa realmente responde. Então eu vou ter ali a minha margem de X% de conversão. Das pessoas que me responderam, eu vou ter um outro percentual que são as pessoas que agendaram. Então eu tenho essa taxa de conversão de pessoas que agendaram, taxa de agendamento. Depois eu tenho a taxa de comparecimento e depois eu tenho a taxa de venda ou a taxa de compra, como você colocar dentro da sua empresa. Então, para isso, o que você precisa colocar? Pensa assim, os 10 últimos clientes que compraram de você. O que aconteceu com eles? Qual foi a jornada dele para ele conhecer a tua empresa até ele chegar? O famoso saiu do ponto A e veio para o ponto B. Então, qual é o caminho que esse lead percorreu? Porque se a gente for analisar um funil, esse é o funil clássico, né, de marketing e vendas que a gente vai analisar. Mas eu tenho até o meu funil que eu posso vir um pouco antes na questão do marketing. Então, o que a gente pode analisar? Olha como fica um negócio detalhado. Eu vou analisar quantas vezes o meu anúncio foi visto, disso, quantos cliques eu tive, dos cliques que eu tive, quantos leads foram gerados. E aí, então, eu tenho 3 etapas aqui antes de ter o lead gerado, e aí depois eu vou analisar a minha taxa de conexão, então o total de pessoas que eu consegui falar, agendamentos, comparecimentos e vendas. Isso é o que você precisa ter na sua empresa para que você tenha uma taxa de conversão maior. Então, tire da sua mente que você tem uma lista, uma base de clientes, que você tem uma campanha chegando lead, isso é um funil. Isso é parte de um funil. O que você precisa analisar é exatamente o que está acontecendo. Para quê? Natan, estou analisando o meu funil aqui e eu vi que a minha taxa de pessoas que me respondem para eu conseguir agendar essa pessoa para vir até a minha loja, para vir até a minha academia, para mandar o cachorro aqui no meu pet shop, eu estou vendo que essa taxa é uma taxa muito baixa. As pessoas elas me chamam, mandam a primeira mensagem, só que ela não responde. Você vai conseguir atuar exatamente nessa dor, você vai conseguir atuar exatamente nesse problema. Se eu tenho um problema entre pessoas que me respondem, mas eu não consigo agendar, pode ser isso um problema seu do comercial, você não está sendo claro na mensagem que você vai passar, pode ser que a pessoa ela não entendeu a dor que você resolve e aí consequentemente para ela não faz sentido ir até você, pode ser a forma que você está fazendo todos esses contatos com essas pessoas, pode ser o horário do dia, porque dependendo do teu mercado, eu, por exemplo, falo com empresários, né? Os meus vendedores falam com empresários. É muito complicado falar com o empresário no meio do dia. Então, o que a gente foca? Ou bem pela manhã ou bem no final da tarde, início da noite. Por quê? Porque geralmente é o momento que o dono da empresa está no carro, ele está se deslocando, indo até a casa dele, ou às vezes é uma pessoa que está na academia e está fazendo esteira, alguma coisa, ele consegue falar no telefone. Então, você tem que entender como que funciona essa etapa para você conseguir corrigir. Imagina nesse caso da ótica, a gente tem lead chegando, eu estou falando com ele agendou, ele compareceu, só que a minha taxa de conversão em venda está muito baixa. Aí você tem que entender o que está acontecendo dentro da loja. Se o seu vendedor é qualificado, se ele está conseguindo fazer a venda, se ele está conseguindo entender a necessidade desse cliente, ou até não é uma questão do vendedor, às vezes é uma questão de posicionamento da sua ótica. Às vezes você está colocando pessoas, né, que têm um poder aquisitivo não tão alto e a sua loja, a sua ótica é uma ótica de alto padrão. Então você tem um desalinhamento, né? A pessoa ela chega, mas ela não vai ter o dinheiro naquele momento para comprar. Isso num exemplo, claro, né, hipotético. Mas você tem que entender o que acontece. E quando você tem esse funil claro, esse funil bem definido, esse funil que você vai fazer a análise sempre, você vai conseguir otimizar os números da sua empresa. É por isso que você precisa de um funil de vendas. Então vamos lá. Natan, o que eu preciso hoje? Eu sei que você já falou, mas resume para mim o que eu preciso fazer para ter o meu funil de vendas. Pegue os 10 últimos clientes que compraram de você. Analisa de onde ele veio e qual foi toda a jornada dele até chegar nessa venda. Identifique nessa jornada
quais os principais pontos que acontecem. Então, assim, igual eu falei, pensa, agendamento e comparecimento. Talvez o seu modelo de negócio você não tenha algo que agende, mas você tem um marco, você tem algo que na sua jornada, na jornada desse cliente, é algo importante. Por exemplo, é o envio de uma proposta. Então, eu fiz uma reunião, nessa reunião eu enviei a proposta. Então, eu vou fazer, esse é um funil de venda. Inclusive, é um dos meus funis de venda. Por quê? Eu faço as minhas campanhas de tráfego pago, eu trago esses clientes se tornam reuniões, essas reuniões se tornam propostas e depois essas propostas elas são assinadas. Então esse é um dos funis. Então entenda dentro disso quais as informações, quais são os marcos principais para a sua empresa, quais são os pontos que essa pessoa tem que ter para que ela ande no funil e chegue até a venda. E faça a análise recorrente. Isso é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que talvez você não tenha 100% de clareza do seu funil no início, mas você começando a fazer esse trabalho já, fazendo hoje, daqui um mês você vai ter um pouco de número, daqui 6 meses você vai ter bastante número, daqui um ano você vai ter muito número, daqui 24 meses você vai ter insumo suficiente para entender até quais os momentos do ano que você mais vende. Aí entra até uma questão de sazonalidade. Então comece a fazer hoje, meça, se possível, meça a cada 7 dias. Toda semana pare para fazer a análise do seu funil de vendas. Então, se você entendeu o que é um funil de vendas e vai aplicar no seu negócio, faça esse passo a passo. Se você não entendeu, ficou com qualquer dúvida, manda aqui nos comentários que eu vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem em relação a funil de venda. Natan, sou de um setor muito específico, não sei como fazer o meu funil de vendas. Manda, deixa aqui nos comentários também, que eu quero entender, acompanhar, estudar um pouco mais do seu setor e até te ajudar uma base de como você pode construir e ter um funil de venda para que você aumente a sua taxa de conversão. É isso que eu queria falar para você hoje. Esqueça a lista, isso não é seu funil de venda. A sua campanha só de tráfego que vai para o WhatsApp não é funil de venda. Tenha um funil de vendas de ponta a ponta. Entenda da onde o lead saiu e entenda aonde ele precisa chegar. E o que você precisa fazer nesse meio tempo para que a pessoa saia de simplesmente um lead e se torne realmente seu cliente, seu consumidor. Se você gostou desse vídeo, eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, porque como eu falei no começo, toda quarta-feira tem vídeo novo para você, falando sobre marketing, sobre vendas, sobre tecnologia, sobre inteligência artificial. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e gostou desse vídeo, se inscreve no canal e também já deixa seu like, já deixa seu joinha aí, porque você mostra sempre, tanto para mim quanto para o YouTube, que esse vídeo te ajudou e é o total foco meu aqui. Até o próximo vídeo.